A Ana está esperando para... Começou. Então tá, Bom, o que a gente viu, né? No finalzinho da aula, a gente viu que se a gente tiver variáveis aleatórias x1 até xn e constantes a1 até an, a gente tem que o valor esperado do somatório de AI xi é o somatório de AI é de xi, tá? É aquela velha história da linearidade da esperança, né? O valor esperado de uma combinação linear de variáveis aleatórias é a mesma combinação linear tomada sobre os valores esperados, tá? Então, vou deixar assim. E a variância tem que tomar um pouquinho de cuidado. Primeiro que as constantes saem do somatório ao quadrado para não ter variância negativa. E, além disso, você tem que contar todas as combinações 2 a 2, né, de cada termo. AI, XI com AJ, XJ. E aí o AI e o AJ saem da covariância, porque estaria aqui o AI e estaria aqui o AJ, né? E aí eles saem da covariância multiplicando, tá? Então a gente viu isso com calma no final da aula e aí a gente retoma daqui. A gente viu que a covariância muito importante no caso para o cálculo da variância de combinações lineares, porque ela aparece aqui no caso em que as variáveis não são independentes, né? No caso em que existe dependência entre pares dessas variáveis. E a gente viu que se as variáveis são independentes, né, então a covariância entre cada par vai ser zero. Então essa parte aqui zera, se tudo for independente, né, x1 for independente de x2 e assim sucessivamente. Então essa parte aqui zeraria e aí você tem a variância da soma, sendo a soma das variâncias com as constantes elevadas ao quadrado, né, ponderando aí essa soma, tá? Então foi aí que a gente parou na aula passada, né, na segunda-feira. Então vamos ver um exemplo de aplicação desse conceito, tá? Então a gente tem esse exemplo 3 aqui, que é ligas de bronze. Então na tabela, nessa tabela aqui a gente vê a média, a variância, a média e a variância do número de vendas diárias, e aqui está em lotes de 100 unidades, de cada item. Então aqui você tem 4 itens. Então, um que é bronze grafitado, tarugo de bronze, que eu não sei o que é tarugo, bucha de bronze, ligas de bronze e, bom, tem esses 4 exemplos de itens sendo vendidos por um fabricante. E aí você tem o valor esperado da quantidade de cada item que é comprado naquela semana. Então, por exemplo, espera-se que numa semana se venda 65 lotes de bronze grafitado, por exemplo. E a variância, né, do número de itens, no número de lotes de 100 unidades de bronze grafitado é igual a 10. E é isso, bom, essa informação está repetida para cada um dos 4 itens. E aqui a gente também tem o preço do lote, tá? Esse preço é fixo, e aqui eu coloquei, bom, os valores bem redondos para facilitar nas contas. São 200, 500, 300, 200. Tá? E aí a pergunta é, determine a média e variância do lucro semanal. Ah, desculpa, isso aqui não deveria ser o preço, deveria ser o lucro. Então isso aqui é, na verdade, o lucro com a venda do lote, tá? E porque eu vou perguntar no final, determine a média e variância do lucro semanal obtido pelo fabricante com os 4 itens. Então, a cada lote que ele vender, ele vai lucrar 200 unidades monetárias, né? Podemos supor reais. E, bom, aí para calcular essa média e a variância, a gente considera independentes o número de lotes vendidos para o lucro vezes a quantidade de lotes que se vende, né? Onde I varia de 1 até 4 para pegar os 4 itens. Então, quem é o valor esperado de Y? Que é a primeira coisa que ele pergunta, né? Calcule a média do lucro semanal. E eu estou considerando independentes o número de lotes vendidos, né? Então, eu tenho que os XIs são independentes. São independentes. Então, o E de Y vai ser
de somatório de AI, xi, e 1 até 4. Isso aqui vai dar o que? Vai dar A1 é de x1 mais, que eu vou botar reticências, tá? Só para agilizar, é de x4, tá bom? Bom, e aí, o que vai dar isso aqui? Vai dar A1 é 200 vezes de x1, 65. Tô olhando lá na tabela, tá? Mais 500 vezes 42 mais 300 vezes 51 mais 200 vezes 57. Tá? Bom, e aí tem que fazer essa conta, vamos deixar aqui como um exercício, tá? Mas é só uma conta aritmética. Tá? E a variância? Aí na variância de y é que eu vou ter que contar com a independência, né? Entre as variáveis x e y. Porque vai ficar o que? Vai dar variância de somatório de AI xi e indo de 1 até 4, que vai dar, como são independentes as variáveis x e y, o termo da covariância não vai aparecer. Vai ficar somatório i indo de 1 até 4, A2 e variância de xi, certo? Aqui eu teria que colocar o termo de covariância, tá? Das covariâncias entre cada par. Só que como as covariâncias são zero, né, uma vez que existe a independência entre os x's, a parte da covariância não aparece. Tá? Então, isso aqui vai me dar o quê? Vai me dar 200 ao quadrado, que multiplica 10 mais... não, peraí. 200 ao quadrado, que multiplica 10, mais 500 ao quadrado, que multiplica 11, mais 300 ao quadrado, que multiplica 15, mais 200 ao quadrado, que multiplica 7. Tá bom? Então, de novo, essa conta daqui vai ficar como exercício para vocês fazerem. Tá bom? Então é isso, gente. Isso termina o exemplo, tá? E aí a gente prossegue para o próximo slide. Bom, então eu queria só, para fechar, falar sobre o que acontece quando essas variáveis x1 até xn são normais, tá? Porque aqui eu não falei nada da distribuição, certo? Eu só disse, tem essa variável aleatória xi, que representa o número de peças vendidas, mas eu não falei qual é a distribuição de xi. Eu não falei para vocês, xi é uma Poisson, ou xi é binomial negativa. Não falei nada disso. Mas mesmo assim dá para fazer a conta, só sabendo o valor esperado e variância. Então o que a gente vai ver é o que acontece, né, quando a gente tem variáveis aleatórias normais. Tá? Então aqui é bem parecido com o exemplo que eu dei antes. Só que agora eu tenho que xi tem uma certa média, né, que é mi. Então o E de xi está aqui. E esse cara daqui é a variância, é o var de xi, tá? Só que eu sei agora a distribuição de xi, eu sei que é normal. E eu considero o y como sendo uma combinação linear dessas variáveis, tá? E aqui é muito importante, são normais independentes, tá? Então estou supondo que as xi são todas normais independentes. Bom, a gente sabe da conta que eu mostrei para vocês lá, que o valor esperado de y vai dar o somatório de AI vezes o valor esperado de xi, mais esse valor esperado de xi é mi, tá? É mi, tudo bem? Então, a gente sabe qual é o valor esperado do y. A gente também sabe qual é a variância, pela mesma razão. Como é tudo independente, não tem aquele termo somando aqui covariância, tá? Não aparece isso. Então, é só a variância do somatório de AI xi. Então, quando eu for tirar aqui
né, e passa a variância para dentro, não vai aparecer o termo das covariâncias. Então vai ficar dessa forma. E como a variância de xi é sigma i ao quadrado, então vai dar somatório de ai ao quadrado, sigma i ao quadrado, tá? Então, beleza, a gente sabe qual é o valor esperado e sabe qual é a variância do y. Mas será que a gente sabe qual é a distribuição que o y tem com esses valores esperados? A resposta é que sim. Mas isso é só porque o xis tem distribuição normal, tá? Isso não vale em geral. Então, qual é a regra, né? Se o x1 até xn, aqui deveria ser x1, são normais independentes, então o somatório, a combinação linear delas também vai ser normal, tá? Então isso é muito importante. Se os xi são normais e se eles forem independentes, a gente tem que o somatório dos ai xis vai ser normal também, tá? Então essa é uma propriedade muito importante, ou seja, combinação linear de variáveis normais mantém a normalidade desde que essas normais sejam independentes. Então, o que acontece? Como eu sei dessa propriedade aqui, que o y tem distribuição normal, ficou faltando, entre aspas, né, identificar quem é a média, mi y, e quem é o desvio padrão sigma 2y dessa variável. Bom, mas isso é fácil, isso aqui a gente já tinha visto antes, né? Já tinha visto que o valor esperado de y tem que ser soma do ai e mi i. Então eu já sei que o primeiro parâmetro da normal é essa combinação linear. E eu já sei que o segundo parâmetro é essa daqui, porque o primeiro parâmetro sempre é a média e o segundo sempre é a variância, tá bom? Então, deixa eu só mostrar para vocês um contra-exemplo, né? Mostrar para vocês que a recíproca não é válida, tá? Então, aqui a recíproca. Não, na verdade não devia dizer recíproca, né? O que a gente viu é que a independência é uma hipótese, tá? Então, na verdade, eu deveria colocar como a independência é necessária, tá? Porque o que vai acontecer se não for? Então, a independência do xis é necessária. Então, eu vou mostrar para vocês que se não for independente, não vai valer isso. Bom, então eu vou fazer um caso bem simples. Eu vou pegar y sendo... como posso? Vou começar definindo x1, sendo distribuição normal, mi, sigma 2. E eu vou pegar uma segunda variável x2, essa variável aleatória x2, eu vou pegar ela como sendo igual a menos x1, tá? E aqui ela não tem a mesma distribuição que o x1 tem, que o menos x1 tem. Ela é definida como sendo igual ao menos x1. Então, se eu sortear o x1 da normal mi sigma 2 e deu 2, o x2 é menos 2. Então, o x2 ele fica determinado uma vez que o x1 for observado. Então, o que vai acontecer? Se eu definir o y como sendo a seguinte combinação linear, x1 mais x2, tá? O que vai acontecer? O y vai ser igual a x1 menos x1, que é igual a zero. Então, o y vai dar zero sempre, tá? Então, o y não vai ser normal, tá? Ele não vai ser normal com uma média mi y e uma variância sigma 2y, tá? Isso aconteceu porque eu peguei o x2 dependendo de x1, tá? Então, aqui eu tenho x2 e x1 dependentes. Tá? Então, esse é um exemplo muito importante, porque ele mostra que eu não posso, se o x1 e x2 forem dependentes, pode ser que a distribuição de algumas combinações lineares entre x1 e x2 não sejam normais, tá? Como foi o caso aqui. Tudo bem? Aqui o resultado é zero, deu zero sempre. Então a distribuição de y é uma distribuição que a gente chama de degenerada, porque é uma constante, na verdade. Não importa qual seja o valor que você vai mostrar de y, você vai mostrar sempre zero, tá? Então, beleza. A moral da história é que se eu estiver combinando linearmente normais, eu vou obter normais, tá?
Bom, então, ficou alguma dúvida nesse exemplo, pessoal? Deu para entender o que eu fiz aqui? Que agora eu vou passar para o exemplo 4. Aí nesse exemplo a gente vai ver um pouco mais de variáveis normais. Então, olha, nesse exemplo a gente tem o seguinte: uma empresa de desenvolvimento de software recebe uma encomenda de um serviço que tem que ser feito em uma semana. Então, esse serviço, na verdade, é um código que os programadores dessa empresa têm que escrever. Então, o número total de linhas de código é de 30 mil, tá? Nossa, o D nem fica perto do H no teclado. Eu nem sei como eu consegui digitar isso errado. O número total de linhas de código é de 30 mil. Então, T eu vou colocar como sendo o número de linhas de código. Deixa eu só pegar minha folha para ver como é que eu denotei essas coisas, para eu conseguir ser de forma consistente. Deixa eu ler primeiro todo o exercício e depois eu coloco os dados. Então, bom, então os programadores vão ter que escrever um código que tem 30 mil linhas, tá? E a produtividade desses programadores vai depender. Nossa senhora, o português aqui tá terrível. Depois vou ter que escrever tudo isso. A produtividade dos programadores experientes tem uma distribuição normal, com uma média de 50 linhas, e desvio padrão de 15 linhas, tá? Então, deixa eu colocar aqui xi como sendo o número de linhas por hora, tá? Porque aqui a definição de produtividade é em linhas por hora. Então, eles têm a produtividade é normal com média de 50 linhas por hora. Então a gente sabe que o valor esperado de xi é igual a 50, e a gente sabe que a variância, né, de xi, como o desvio padrão é 15, a variância é o quadrado do desvio padrão, então vai dar 15 ao quadrado, tá? Isso aqui é linhas por hora para programadores experientes. Bom, e para os inexperientes? Bom, os inexperientes, eles em média programam menos, né, 30 linhas. Então vou colocar aqui o YI, vai ser linhas por hora. Para programadores inexperientes. Então, o valor esperado do YI é 30 e o desvio padrão é 10. Então, a variância de YI é 10 ao quadrado, tá? De novo, porque se o desvio é 10, então a variância é o desvio ao quadrado, então vai dar 100, tá? Bom, e a gente sabe que cada trabalhador trabalha 6 horas ao dia, 5 dias por semana, tá? Então, cada programador trabalha 30 horas na semana, tá? Então os programadores trabalham 30 horas por semana. Qual é a probabilidade de que o serviço fique pronto em uma semana, tá? Com uma equipe de 10 programadores experientes e de 20 inexperientes. Bom, então como é que a gente faz isso, né? Eu vou chamar de W, sendo o número, vou definir o W como sendo o número de linhas de código produzidos na semana, tá? Então, número de linhas de código produzidas na semana.
Isso daqui não é para o programadoria, é para no total, tá? O número de linhas de código produzidas na semana, sei lá, pela empresa. Né? Bom, então vamos calcular qual é o número de linhas que a gente obtém, tá? Ficou faltando uma parte que eu não li. Que ele está dizendo, olha, a produtividade de programadores experientes tem distribuição normal com essa média e essa variância. Então, eu deveria escrever xi normal com média 50 e variância 15 ao quadrado. E o y também tem distribuição normal, tá? Então, como os parâmetros da normal são a média e a variância da variável aleatória, então vai ficar 30, 100, tá? É isso. Então, acho que ficou faltando dizer que os programadores trabalham independentemente. Que é uma hipótese nem um pouco razoável, tá? Mas ela é só para poder fazer o exercício. Porque, enfim, para você começar a colocar o seu código, começar a mexer no código, você precisa do outro ter feito, né? Mas, enfim, vamos supor que eles trabalham independentemente um do outro. Então, qual é a probabilidade de que o serviço fique pronto em uma semana, numa equipe de 10 programadores experientes, tá? Então, eu tenho que o total de linhas vai ser produzido por 10 pessoas experientes, mais 20 inexperientes. Aqui eu vou colocar um outro indexador, mas não precisa, tá? Tudo bem? Então, esse vai ser o total de linhas de código que vai ser produzido por semana na empresa, tá? Bom, então, aqui é bem simples, na verdade. O que eu vou precisar fazer é calcular qual é a probabilidade de que o serviço fique pronto, ou seja, de que se produza pelo menos as 30 mil linhas de código. Tá? Então, o que vai acontecer? Isso aqui vai ser... Eu tenho que ver qual é a distribuição de W, né? Então, a distribuição de W é... Como eu estou combinando tudo isso aqui que é normal e independente, né? Isso aqui vai dar normal também. Quem vai ser a média? Bom, a média vai dar... vou colocar aqui mi, sigma 2, em que o mi é o valor esperado de W, que vai ser somatório I igual a 1 até 10, valor esperado de xi, mais somatório YJ, J igual a 1 até 10, até 20. Então aqui vai ser valor esperado de YJ. Tá? Professor, Oi. esse seu W ele não vai ser número de linhas por hora também? Porque o X e o Y tá por hora? Porque o X e o Y... é verdade, é verdade, é verdade. Valeu, muito obrigado. Eu esqueci de contar isso. Então eu tenho que multiplicar por 30, né? Eu estava fazendo aqui com pressa e... Tem razão, obrigado. Tudo bem? Porque é bem isso mesmo. Porque como é por hora, eu tenho que... E eles trabalham 30 horas na semana, então ainda tem que pegar isso aqui e multiplicar por 30. Tudo bem? Muito obrigado. A hora que eu vou fazendo sem ler tudo de forma contínua, aí eu acabo embolando as coisas. Mas é isso mesmo. Como eles produzem por hora e são 30 horas na semana, eu até escrevi aqui, mas enfim, esqueci de colocar quando eu computei o W. Então tem que multiplicar aqui por 30, né? Cada uma dessas variáveis.
Então, o que, que acontece? Vai ficar o valor esperado de W, vai dar 30 vezes isso aqui, que é essa primeira parte vai dar 10 vezes, porque todos eles têm o mesmo valor esperado, igual a 50. Mais 20 vezes 30, né, que é o valor esperado do y, que multiplica 30. Tá bom? Então, isso aqui vai dar 30 vezes 500 mais 600, deu 1.100? Eu acho que é isso. Então, o valor esperado deu igual a 33 com 3 zeros. Então olha só, o valor esperado já deu mais do que as 30 mil linhas que ele precisa. Então a gente espera, né, que ele consiga cumprir, mas não é garantia de que vai cumprir, porque isso é só a média, depende de quem é a variância, tá? Então vamos ver, a variância vai ser var de W, que vai dar o quê? Como o W é 30 vezes isso, então vai ficar 900 vezes o somatório i igual a 1 até 10, var de xi, mais somatório j igual a 1 até 20 de var de yi, tá? Então aqui vai dar igual 900, que multiplica a variância do xi, vamos olhar lá em cima, 15 ao quadrado. Então aqui vai dar 10 vezes 15 ao quadrado, mais, aqui vai dar 20 vezes 100. Ou seja, 900, que multiplica... isso é 255 ou é 225? Oi. 225. Entendi de onde saiu. Vale. Pode repetir? De onde saiu o quê? 900. Claro, é porque vem desse W sendo 30 vezes essa quantidade, tá? Então a variância de 30 vezes uma variável aleatória é igual a 900 vezes a variância daquela variável, tudo bem? Fez sentido? Aí a variável aleatória é essa daqui. Tudo bem? Entendi, obrigado. Nada. Bom, então o que tem que fazer é essa conta daí de cima. Vai dar... Aqui deu 2.000, aqui deu 2.250, 900, que multiplica 4.250, tá? Então, na verdade, eu sei que o W tem distribuição normal, cuja média é de 33 mil, e a variância vale 9 vezes 425 com 3 zeros. Tá? E aí eu tenho que descobrir agora qual é a probabilidade desse W ser maior do que 30 mil. Então, deixa eu colocar onde tem mais espaço, mas dependendo aqui. Então aqui está a média da normal, que é esses 33 mil. Tá? E eu tenho que calcular a probabilidade do W ser maior do que 30 mil. Então 30 mil está em algum lugar aqui. 1, 2, 3, tá? Então eu tenho que calcular a área referente a essa região da normal, tá? Bom, aí vamos dar uma olhada para fazer essa conta no R bem rápido para a gente lembrar como é que funciona. Vocês estão conseguindo ver a minha tela do R? Sim, dá pra ver. A caneta não está pegando aqui na sessão. Tá no view. Estranho, Ctrl++ não está funcionando.
Então vamos lá fazer na mão. Beleza, eu posso fazer... aqui já ficou com as coisas que eu estava trabalhando no projeto lá da Fiocruz. W... Então a gente sabe que W tem essa distribuição aí, tá? Então lembra lá, como é que eu faço para descobrir essa região? Bom, eu posso usar a função pnorm, tá? A função pnorm, ela vai me dar a probabilidade acumulada à esquerda, tá? De um determinado valor que eu quiser obter. Ele não vai, o valor à esquerda não é o que eu quero. Eu quero 1 menos ele, porque, né? Eu quero que seja o acumulado à direita. Então isso aqui vai dar... Caramba, como eu fiz isso? Então isso aqui vai dar... a gente vai ter que calcular 1 menos pnorm. Nossa, até criei uma página ali no meio, lá atrás. Enfim. Então eu quero pnorm. Em qual ponto? No 30.000. Tá? Quem é... deixa eu só dar um help aqui para poder ver os parâmetros. Help de pnorm. Né? Então, o primeiro parâmetro da pnorm é o quantio que eu quero, que... Então, se eu chegar aqui para baixo, vetor de quantis, tá? Então, é esse valor aqui, que é o 3.000. O segundo parâmetro é a média, que eu quero usar da normal. A média da minha normal é 33, 1, 2, 3. Né? E quem é o terceiro parâmetro? O terceiro parâmetro é o desvio padrão, Standard Deviation. Né? Então, como ele é o desvio e não a variância, eu tenho que tomar o SQRT, que calcula, né, quem é a raiz quadrada, desse valor aí, 9 vezes 4250. 425.000, tá? Então, o valor que sair é a probabilidade. Então, deu P de W maior ou igual a 30.000 é igual a 0,9375, tá? Ficou alguma dúvida, pessoal? Foi tranquilo. Tranquilo? Uhum. Desculpa pela confusão, porque eu realmente estava lendo. Eu acho que tem esse problema. Eu vou lendo e escrevendo as variáveis aleatórias enquanto eu estou lendo o texto, e aí às vezes eu acabo esquecendo aquela questão do 30. Então, muito obrigado por ter lembrado, né? E assim, bom, essa questão ela tem uns probleminhas, tá? A gente já terminou de fazer, então a gente viu... É sempre legal a gente ver se as hipóteses são razoáveis, porque na vida real é o que a gente vai fazer, né? Por exemplo, tem umas hipóteses que são totalmente não razoáveis nessa questão. Uma que é que os programadores trabalham independentemente um do outro. Outra é que a normal, ela não é uma variável, não é uma distribuição discreta, né? É uma distribuição contínua. Então seria tipo, como as pessoas programam, sei lá, é esquisito pensar nisso, né? A pessoa estaria programando uma quantidade que não é inteira, né, que com probabilidade 0 vai ser inteira, de linhas, porque, enfim, a quantidade de linhas que ela vai produzir por semana, né, por hora, vai ser quebrada. Né? Bom, se bem que, bom, por hora, acho que tudo bem. Tá? Mas aí era isso. Podia fazer também usando a tabela. Eu não vou fazer pela tabela, porque eu não sei vocês, mas eu achei mais fácil fazer usando o software. O que vocês acham? Tem alguém que prefira fazer usando a tabela? Que a gente viu na outra aula? Porque pode falar. O R mesmo, é muito mais rápido. Pois é, né? Cara, essas tabelas, na vida real, ninguém usa essas tabelas. Eu sou estatístico formado, sei lá quantos, deve ter uns 6, 7 anos, e eu nunca usei as tabelas da normal depois que eu fiz as matérias. Porque se a gente tem o software, para que você vai ficar catando a tabela na internet, entende? Sim, sim.
É muito estranho. Enfim, a gente só faz isso porque tem que dar prova, e aí como a prova é presencial, as pessoas fazem na tabela. Mas vocês vão poder, como aqui a gente está fazendo remoto, pode usar o R, não tem nenhum problema. Os outros professores também estão ensinando com o R. Mas se você fosse fazer na tabela, você teria que pegar o Z, teria que padronizar o W, porque a tabela só vale para normal padrão. Então teria que subtrair pela média. Eu só vou escrever qual é a padronização, tá? Porque a gente vai usar esse raciocínio depois, não para calcular probabilidades na normal, mas para fazer algumas contas. E dividir pelo desvio padrão. Então teria que dividir por isso aqui, 4, 2, 5, 0, 0, 0, né? Então, se você definir dessa forma, a variável aleatória z teria distribuição normal 0, 1. E aí, o que você quer fazer? A gente quer essa probabilidade. Então teria que fazer algo assim. Eu estou fazendo mais para o raciocínio ficar claro, porque vai aparecer nos slides aí na próxima da aula 12. Então tem que fazer isso. Isso é o quê? Como eu não tenho a probabilidade, eu não tenho como calcular a probabilidade de W na tabela, porque W não é normal 0,1, eu tenho que fazer isso aqui aparecer uma normal 0,1. Então eu faço a padronização dos dois lados. Eu subtraio 33.000 do lado esquerdo e do lado direito. Tá? E aí não altera em nada, né, essa desigualdade, e eu tenho que depois dividir, tá? 425.000 dividido. Isso aqui vai aparecer muito quando a gente for falar de intervalo de confiança e de teste de hipótese. Então é legal eu pelo menos fazer esse raciocínio, né, da padronização com vocês uma vez. Aí você teria isso aqui, e isso aqui seria igual a P de Z. Aí eu escrevo assim, né, isso é igual a P de Z, maior ou igual, esse cara aqui eu vou chamar de A, sei lá, qualquer coisa, né, maior ou igual a A, e eu tenho que escrever onde Z tem distribuição normal 0,1. Aí eu tenho que ir lá na tabela, né, dá bem mais trabalho, lá na tabela e calcular, então tem que calcular quem é esse valor de A, e lá na tabela, ele vai estar aqui em algum lugar, e calcular isso, né, eu vou ter que achar acumulada e fazer um menos. Tá? Bom, então é isso, a gente vai usar esse raciocínio, acho que na próxima aula mesmo. Pode falar. Tem como você mostrar o seu R de novo para tirar um print? Claro, claro. Alguém está fazendo isso em outra linguagem? Tipo Python, MATLAB? Eu tô tentando fazer em Python, mas eu vou tirar um print do seu para eu tentar me situar como que faz no Python, porque parece que Beleza. Tá, confere para ver se você vai achar o mesmo valor, né? Porque o que acontece é que, dependendo da linguagem, eles padronizam diferente, eles parametrizam diferente, né? Por exemplo, quando a gente faz aqui no curso, a gente parametriza colocando a variância no segundo termo, né? Aqui sempre é a variância. Mas os softwares, às vezes, colocam desvio, igual o R. O R botou desvio. Então tem que ver qual é o jeito que o Python faz, entende? O Python, não sei se ele faz pela variância no segundo termo. Em geral, o primeiro é a média sempre, né? Mas o segundo tem software que faz desvio, tem software que faz variância e tem software que faz precisão, que é 1 sobre a variância. Então tem que prestar atenção só nesse ponto, tá? Em geral, vocês programam mais em que? Python, MATLAB, R? Python. Na engenharia? Python? Comp 1 e 2 é Python. Aí, Saquei. Python é desvio padrão. A segunda. Ah, então deve ser bem parecido, porque, enfim, vai vir o desvio padrão como está aparecendo aqui, tá? Na prova vocês podem usar o software que vocês quiserem, tá? Pode ser Python, pode ser R, MATLAB, qualquer coisa. Tá? Bom, então isso daí fecha a aula 11. Alguém tem mais alguma questão, mais alguma dúvida? Conseguiu tirar o print ou foi rápido? Consegui, obrigado. De nada. Então vamos prosseguir para a aula 12. Deixa eu carregá-la aqui. Ela tá bem curtinha, eu acho que só tem 9 slides, que é para a gente conseguir
terminar ainda hoje. Tá, vamos lá. Então, na aula 12, a gente vai falar sobre lei dos grandes números, soma de variáveis aleatórias de novo, teorema central do limite e aproximação da binomial pela normal. Deixa eu ver. Só tem poucos slides, 9, e eu tenho tipo uns 3 slides só de figura. Então ele vai ser uma aula bem curtinha, tá? Então vamos lá. Vamos começar com a lei dos grandes números. A lei dos grandes números é muito importante. Ela diz que a média aritmética de variáveis aleatórias converge, em algum sentido, para a média das variáveis em algumas condições. Como assim? Então vamos definir de forma mais precisa, né? Então sejam x1, x2, a de infinito, né? Variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas. Esse identicamente distribuída significa que a distribuição de x1 é a mesma da distribuição de x2, que é a mesma de x3, e todas são independentes. Então, com média μ e variância sigma 2. E aí a gente vai definir o Sn como sendo a soma dos n primeiros termos, né, das n primeiras variáveis aleatórias. Então, S1 é o x1, o S2 é x1 mais x2 e assim sucessivamente. Bom, a gente já sabe, né, que o valor esperado do Sn vai ser o quê? Como todas essas xis têm média μ e variância sigma 2, a média da soma vai dar n vezes μ, tudo bem? Porque vai dar n vezes a média de cada xi, todas as médias são μ, então vai dar n μ. E quem é a variância da soma? Bom, todas as variáveis que estão aqui dentro são independentes, então vai dar a soma das variâncias, né? E não tem nenhuma constante multiplicando, então não sai nada ao quadrado. Então vai dar a soma das variâncias, que então todas são iguais a sigma 2, então vai dar n sigma 2, tudo bem? Ou seja, se o xi tem média μ e variância sigma 2, a média da soma de n xis vai dar n μ e a variância vai dar n vezes sigma 2, tá? Faz sentido, né? Porque você está somando n vezes uma variável que tem a mesma média, então a média vai dar n vezes a média de cada uma delas. E a variância também, porque cada uma tem a sua própria aleatoriedade, né? E se você está somando a sua própria dispersão, digamos assim, se você está somando n delas, a dispersão total vai ficar n vezes maior. Bom, então vamos olhar a observação, né? Ao aumentar n, né, ao aumentar o valor de n, o valor médio da distribuição Sn cresce assim como a sua variância. Né? Era aquele que eu estava notando. Se o n aumenta, né? Se o n aumenta, então esse cara aqui aumenta, esse cara aqui aumenta. Então o que vai acontecer? A distribuição ela vai ficar mais extrema à esquerda se o μ for negativo, ou mais extrema à direita se o μ for positivo. Se for zero, ela vai permanecer com a média zero. E a variância ela vai aumentando cada vez mais. Então a variável tende a ficar mais e mais espalhada quando o n aumenta. Então, se eu for pensar no que acontece com a distribuição limite da soma, né? O que acontece quando eu pegar a Sn e jogar o n para infinito? Vai ser muito difícil eu conseguir chegar a alguma distribuição, né? Na verdade, não vai ser, porque ela vai ficar mais e mais espalhada. No limite, ela vai ficar com a variância infinita, né? Então, vai dar um monte de problema. Então, ao invés da gente olhar para a distribuição limite da soma diretamente, a gente vai olhar para a distribuição limite das médias, tá? Então, ao invés de olhar para Sn, a gente vai olhar para Sn dividido por n. Tá? Então, isso aqui significa o quê? Significa olhar para Sn dividido por n, vai dar o somatório de xi sobre n, onde i vai de 1 até n. Ou seja, isso aqui é a média aritmética, né, das variáveis aleatórias. Então, vamos ver qual é a média e qual é a variância dessa nova variável Sn sobre n, que eu estou chamando de mn. Bom, a média, como o mn é o Sn dividido por n, quem é a média de mn? Bom, vai ser a média do Sn dividido por n, que vai dar μ.
Tudo bem? Porque aqui eu estou dividindo por n, então o valor esperado, deixa eu escrever aqui, o valor esperado de mn é igual ao valor esperado de Sn dividido por n, que vai dar 1 sobre n, valor esperado de Sn, que é igual a, bom, quem é o valor esperado de Sn? nmi dividido por n, isso aqui dá mi. Tá? Ou seja, olha só que legal, a média aritmética das variáveis aleatórias, né? Isso aqui é uma variável aleatória, concorda? Por que é uma variável aleatória? Porque é uma função de variáveis aleatórias. Se é uma variável aleatória, ela deve ter uma média, deve ter uma variância, tá? O que a gente acabou de ver é que, em média, a média aritmética coincide com a média da população, né? Com a média de cada uma das variáveis. E a variância, o que acontece? A variância de mn fica sendo var mn igual a var Sn sobre n, que é igual a... Agora vai dar 1 sobre n ao quadrado. Né? Var de Sn. E a var de Sn a gente viu que dá n sigma 2. Então, n sigma 2 dividido por n2, ou seja, vai dar sigma 2 sobre n. Tá? Olha só que maneiro. Agora, a variância da média aritmética, ela vai ser a variância das variáveis originais, só que vai estar n vezes menor, né? Faz sentido isso. Né? Por quê? Porque se você for olhar, por exemplo, pensa que xi é a nota do aluno I na matéria, né? No final da matéria. Se você for olhar cada aluno, a variabilidade das notas vai ser bem alta. Mas se você olhar para a média dentro da turma, naqueles alunos, a variabilidade da média para turmas diferentes é muito menor do que a variabilidade de aluno por aluno, né? Então é isso que essas continhas aqui mostram para a gente, que quanto maior o número de amostras, você pode pensar dessas xis, cada uma como sendo uma amostra, né, de uma distribuição que tem média mi e variância sigma 2. Então, a média amostral ela vai se tornando com variância cada vez menor, à medida que eu aumento o número que eu aumento as minhas amostras, tá? O número de amostras. Então, vamos olhar agora para a lei dos grandes números em si, tá? O que essa lei diz? A lei dos grandes números me diz que para todo epsilon positivo, né? Antes de falar disso, né, vamos pensar aqui, porque o que estava motivando tudo isso era o comportamento limite das somas. Eu vou olhar agora para o comportamento limite das médias, tá? Então, o que vai acontecer no limite quando n for para mais infinito do valor esperado de mn? Bom, vai dar mi, tá? Porque cada valor esperado de mn vai dar sempre mi. O que vai acontecer no limite quando o limite da variância de mn quando n for para infinito? Isso aqui vai dar o limite de sigma 2 sobre n quando n for para infinito, que é zero. Ou seja, conforme eu for aumentando, e a gente vai ver nas figuras, conforme eu vou aumentando o tamanho da minha amostra para calcular essas médias amostrais, eu vou diminuindo a variância da distribuição. E aí o que a lei dos grandes números vai me dizer? Ela vai me dizer que para todo epsilon positivo, no limite quando n for para mais infinito, eu tenho que a probabilidade da distância entre mn e mi ser maior ou igual a epsilon converge para zero. O quê? Vamos interpretar o que isso quer dizer, né? Como a gente viu aqui que o valor esperado vai para mi e a variância vai para zero, o que vai acontecer é que eu vou ter aqui várias distribuições, né, para mi-n. Então, sei lá, vou ter aqui a primeira, é assim. Essa daqui é a f de mn, tá? Na verdade, eu vou colocar aqui m1, tá? Quando n é igual a 1. Agora, eu vou tentar expressar a mesma coisa para n igual a 10. Como quando o n for aumentando, a variância vai ficando cada vez menor, o que vai acontecer vai ser isso aqui.
Esse aqui é a densidade do M10. Então, no limite, conforme eu vou colocando conforme eu vou fazendo a minha média aritmética, contando mais e mais números, essa distribuição vai ficando cada vez mais, a densidade, né, da média aritmética vai ficando cada vez mais ao redor de μ. Então, o que a lei dos grandes números está me dizendo? Está me dizendo que a distância, se eu pegar um epsilon positivo qualquer, e eu for olhar para a probabilidade do mn menos μ em módulo ser maior do que epsilon, essa probabilidade, eu vou colocar até com... Não, preto porque vai ficar em cima, né? Eu acho que eu vou colocar de outra cor. Vou colocar de cinza... Isso aqui. Ah, ficou vermelho. Ah, tudo bem. Vê se não é isso. Aqui eu peguei um epsilon positivo. Então, esse cara é o μ menos epsilon. Esse cara é o μ mais epsilon. De tal forma que aqui a gente vai ter esse intervalo sendo de tamanho 2 epsilon. Tá? Então, quem é a probabilidade do mn menos μ ser maior ou igual a epsilon? É essa probabilidade que está demarcada aqui em vermelho. Concorda? Aí, o que a lei dos grandes números está me dizendo? Que quando n vai para mais infinito, essa probabilidade... será que eu coloquei certo? Essa probabilidade vai para zero. Por quê? No M1, ela está aqui, né? Agora, no M2, eu vou pegar outra cor, talvez essa daqui. Olha a diferença, né? No M10, né? No M10, olha quanto que deu essa probabilidade. Ficou menor. Por quê? Porque a variância está convergindo para zero. Então, aqui está ficando cada vez mais próximo de μ. Tá? Então, nesse sentido, eu digo que Mn converge para μ, quando n vai para infinito. Tá? Aqui tem uma noção, na verdade eu deveria dizer que converge em probabilidade, mas eu não vou entrar nesse detalhe não. A gente pode pensar que o Mn está convergindo para μ, no sentido de que essa densidade vai se tornando cada vez mais perto de μ. Tá? Então é isso que ele está dizendo. Para todo epsilon que eu fixar, a probabilidade nas caudas, né, ao redor de μ. Isso aqui é a probabilidade ao redor de μ nas caudas. Tá? Então, nas caudas, a probabilidade vai ficar sempre convergindo para zero. Então, se eu pegar um epsilon muito pequeno, por exemplo, aqui e aqui, né, o epsilon, isso aqui é 2 epsilon, né? Pensar num epsilon', que é bem pequeno, a lei dos grandes números me diz que mesmo assim, mesmo com esse epsilon pequeno, a probabilidade nas caudas vai sempre convergir para zero. Vamos ver num desenho, tá? Para ver o que vai acontecer. Eu vou pular aquele exemplo ali para a gente ir logo vendo o desenho. Ah, que estranho. As figuras ficaram... E as figuras ficaram esquisitas assim. Deixa eu ver se foi... Deixa eu ver se é coisa do editor. Colocar aqui. Talvez seja coisa do Journal, que é o programa que eu uso para fazer... para escrever em cima do PDF. Tá vendo? Aqui tá aparecendo direito. E é o mesmo arquivo, eu só abri com um programa diferente. Vai entender, né? Deixa eu diminuir aqui para poder mostrar para vocês. Tá. Então, vamos ver o que acontece. Deixa eu jogar mais para cá, para a esquerda. Tirar um pouco do zoom.
Tá? Então, o que vai acontecer? Suponha que os meus xis sejam Bernoulli 0.2, tá? Ou seja, sei lá, suponha que eu estou jogando um dado que é desonesto e a probabilidade de sucesso é igual a 0,2. E aí a lei dos grandes números me diz assim, fixa um epsilon aí qualquer e olha para quem é a distribuição das médias, né, com vários valores de n. Quando os valores de n forem aumentando, a distribuição da média, né, do mn, vai ficar cada vez mais concentrada ao redor da média. Aqui não está dando para ver, mas essa linhazinha representa o intervalo ao redor do mi. Então, na verdade, isso aqui é o mi menos epsilon e o mi mais epsilon. Aqui está o mi menos epsilon, aqui o mi mais epsilon. Quando eu tenho x, aqui, na verdade, é n igual a 1, n igual a 2, n igual a 5, 10, 20, 50 e 100. Tá? E aqui eu estou olhando sempre para a probabilidade do mn ser igual a x, para vários valores de n. Aqui é para o n2, aqui é para o n3, e é para o n5, 10, 20, 50 e 100. Então, olha só o que acontece. Primeiro, se eu somar só duas variáveis aleatórias Bernoulli, né, não cai nada, nenhuma probabilidade cai aqui dentro. Mas à medida que eu for aumentando a média, olha só o que vai acontecendo com a PMF de x bar de mn. Isso aqui é PMF de mn. Vai começar a cair várias barrinhas ao redor desse valor, né? Ao redor desse intervalo. E aqui está a média de uma xi, né? Que a média da Bernoulli é 0,2. Então, olha, o intervalo está centrado no 0,2. E à medida que eu vou aumentando o valor de n, a distribuição resultante, né, a distribuição da média, ela vai chegando cada vez mais próxima desse intervalo. Se eu botar aqui se eu botasse n igual a, sei lá, 10.000, provavelmente ia ficar tudo ao redor, né, tudo bem no meio desse intervalo. Então dá para ver, a gente consegue ver o que o teorema estava dizendo, de fato. Porque olha só. Porque olha o que ele diz aqui. Ele me diz que a probabilidade nas caudas, né, ou seja, fora desse intervalinho que eu desenhei aqui, convergem para zero quando n vai para infinito. Vê se não é isso que aconteceu. Aqui a probabilidade na cauda, ou seja, fora do intervalo, era 1. Aí, conforme as barrinhas vão caindo aqui dentro, vai sempre aumentando essa probabilidade contida nesse intervalo. De tal modo que, no limite, a probabilidade fora desse intervalo pequeno ao redor de μ vai se tornando cada vez mais próxima de zero. Tá? Vamos ver, e isso aqui, esse teorema, ele é muito importante porque ele não fala nada sobre a distribuição de x1 até x2, de x1, x2, x3, tá? Pode ser qualquer distribuição, contanto que os xi sejam independentes e tenham todos a mesma média e a mesma variância. Então, o que acontece, por exemplo, quando o xi é Poisson? Aqui eu coloquei uma Poisson 1, por exemplo. Então, todos os xi são independentes com distribuição Poisson 1. Então, aqui está a distribuição de x1 mais x2 sobre 2, tá? E eu coloquei um epsilon igual a 0,1. Então, o meu intervalo ele vai estar ao redor da média, que é 1, e ele vai ter comprimento 0,2, porque é epsilon para a direita e epsilon para a esquerda. Então, olha só, o intervalo aqui está bem pequeno. À medida que eu vou aumentando o n, a distribuição resultante da média vai se tornando cada vez mais ao redor desse intervalo e as probabilidades nas caudas vão diminuindo, vão se tornando iguais a zero. E é nesse sentido que a gente consegue ver que a distribuição da média está convergindo para a média da população, né? Porque está ficando cada vez mais concentrada ao redor do 1, então a média está ficando cada vez mais próxima da média de cada uma dessas xis aqui, tá? E deixa eu só colocar mais um último exemplo. Esse exemplo é bem interessante porque ele mostra um comportamento que é similar em um certo sentido, mas é um pouco diferente em outro com respeito às figuras que eu mostrei. Então aqui, olha, vamos ver o que acontece quando o xi é exponencial, tá? Que eu coloquei em inglês, não sei por que com T.
Então aqui, exponencial com parâmetro 1, lembrando que a média da exponencial é lambda, tá? A média da exponencial é igual ao seu parâmetro. Então a média está igual a 1. E o epsilon que eu tomei, o tamanho e comprimento do intervalo, é 0. Bom, a metade do comprimento do intervalo é 0,1. Então esse intervalo de novo vai ser de comprimento 0,2 ao redor do valor 1, que é a média do x. Então olha só o que acontece. Ela começa bem assimétrica, né? A distribuição de xi, e à medida que eu vou aumentando o valor de n, ela vai se tornando cada vez mais concentrada ao redor desse intervalo pequenininho em torno de 1. Né? À medida que o n vai para infinito, ou n se torna igual a 100, por exemplo, olha como é que ela está concentrada ao redor do 1. Então a probabilidade nas caudas vai se tornando cada vez menor. Aqui ela é altíssima, a probabilidade fora desse intervalo. Agora aqui não, aqui ela é bem baixa. Tá? E aí, olha uma coisa interessante que aconteceu. Eu vou colocar aqui para vocês poderem ver os dois gráficos. Vocês notaram que os dois gráficos anteriores, o que acontece quando o n vai a infinito é que a curva vai se tornando cada vez menor. Né? Aqui a escala é a mesma no eixo y para todo mundo e no eixo x também. Tá? Então aqui a escala é sempre a mesma. Aí o que está acontecendo, né? O que está acontecendo é que, no caso Poisson e no caso Bernoulli, as distribuições estão ficando cada vez mais concentradas ao redor da média, tudo bem, mas o que acontece é que a curva parece que ela está ficando, e que ela fica cada vez com uma área menor, né? Enquanto que aqui não acontece isso. Aqui, o que eu perco nas caudas, eu ganho ao redor do 1, né? Então, é um comportamento um pouquinho diferente. Se eu fosse olhar para cá, talvez eu fosse esperar que acontecesse a mesma coisa do caso contínuo, que é eu ter... Aqui eu tenho essa altura, né, inicialmente, e aqui eu teria uma altura maior do que essa daqui. Maior do que essa altura daqui. Porque eu preciso que a soma dê 1, né? A soma de cada uma dessas barras. Porque é a PMF. Alguém tem algum palpite do porquê esse comportamento é diferente no caso da exponencial em comparação com a Poisson e com a Bernoulli, por exemplo? Professor, eu acho que é porque você vai aumentando o número de casos, então, apesar de parecer que tem uma área menor, tem muito mais casos numa mesma quantidade de X. Então, acaba que, teoricamente, é a mesma área, só que não parece porque está muito mais junta essas linhas. Exatamente, João, exatamente. Todo mundo conseguiu entender o que o João falou? É bem por aí mesmo. O que acontece é exatamente isso. Porque olha só, olha quem é o suporte da Poisson quando eu somo duas Poissons, né? É quando eu calculo a média de duas Poissons. A Poisson tem suporte nos inteiros positivos e no zero. Quando eu calculo a média, o suporte vai ficar 0, 0,5, 1, 1,5. Então, quando eu vou fazendo a média entre mais valores, eu vou colocando mais barrinhas. Como eu estou colocando mais barrinhas, né, ela parece que vai ter uma área menor, mas na verdade não tem, porque eu tenho mais barrinhas aqui dentro. No caso contínuo, esse efeito visualmente não acontece, porque aqui é tudo contínuo, entendeu? Então não tenho essa coisa de mais barrinhas. A quantidade de barrinhas é infinita e está sempre lá, desde o início. Então o que acontece é que se eu estou encurtando a variável aleatória, encurtando o suporte da variável aleatória, não suporte mantém o mesmo, mas estou encurtando o espaço onde eu observo valores de fato quando eu amostro, né? Eu tenho que espichar para manter a mesma área. Agora aqui não vai espichar porque eu estou colocando mais barras. Então, para colocar mais barras, eu vou acabar diminuindo as alturas de qualquer jeito. Tudo bem? Gente, fez sentido essa interpretação? Fez. Tá, Sim, fez, show. sim. Isso é o que justifica por que quando a gente tem que calcular, por que quando a gente tem que fazer inferência, né? Por que a gente tem que colher amostras grandes? Porque geralmente o que a gente vai fazer é para estimar uma média que é desconhecida, né? Por exemplo, a gente pode pensar aqui como
a probabilidade, sei lá, de uma pessoa via óbito, se ela pegou Covid, por exemplo. Então eu tenho que fazer, eu quero estimar qual é a média, né, da probabilidade de óbito. E o XI é 1 se a pessoa teve óbito e 0 se não. Então tem que olhar um número muito grande de pessoas, né, para conseguir estimar um valor, para quando eu for olhar a média, eu não pegar uma média que seja muito diferente. Por exemplo, a quinta tem uma probabilidade razoável da média da 0,4, quando na verdade a média na população é 0,2. Quando a probabilidade de óbito seria 0,2. Não 0,2, porque na Covid seria, sei lá, 2%, 3%, não 20%. Ainda bem. Tudo bem? Bom, então é isso que a lei dos grandes números dá. Ela dá uma ferramentação teórica, né, um ferramental teórico, para que a gente pense em usar médias aritméticas para aproximar uma média populacional, né, uma média desconhecida. Então, aqui esse exemplo, ele vai tratar, é só do caso da Bernoulli, mas assim, fazendo as contas, né, na mão. O que acontece? Então, vamos pensar aqui no problema que é estimar a taxa de aprovação de um professor qualquer, fulano. Aí, por isso, aí você pergunta lá para N estudantes escolhidos aleatoriamente, e aí você denota por XI a escolha. XI igual a 1 se o estudante aprova o professor, XI igual a 0 caso contrário, tá? Então, a gente modela o XI como sendo Bernoulli P, tá? Porque XI só pode ser 0 ou 1, ou o estudante aprova ou não aprova, de acordo com o modelo que a gente está propondo. E P é a taxa verdadeira de aprovação. Aí o que você vai fazer? Você vai colher uma amostra e aí você vai calcular o MN. MN é a média amostral, que é a média das respostas, tá? Quando você calcular essa média, você vai ter uma estimativa para quem é o valor de P. E a gente sabe que se o N for grande, olha o que vai acontecer. No caso da Bernoulli, né, a gente consegue calcular quem é a variância de MN, certo? Por quê? Vai dar a variância de MN, a gente já viu que é a variância do XI dividido por N. Quem é a variância de XI no caso da Bernoulli? É P vezes 1 menos P sobre N. Então, olha o que está acontecendo. A variância está se tornando N vezes menor. Que foi o que eu mostrei aqui, né? Nesse caso. Olha como é que a variância é bem maior quando eu tenho uma média com 2 pessoas, versus ela é bem menor quando eu tenho uma média de 100 pessoas. Então, isso aqui está sendo explicado por esse fato, que a variância é P1 menos P dividido por N. Tá bom? Então, olha o que a observação final do exemplo. A lei dos grandes números. Caramba, eu vou ter que gastar um bom tempo corrigindo o português desses slides. A lei dos grandes números nos garante que quando N cresce, a média das respostas, MN, fica perto da verdadeira taxa de aprovação P com alta probabilidade, tá bom? A média se mantém sempre a mesma, P, e a variância se torna cada vez menor. Agora, isso é bem esquisito, porque eu estou usando a mesmo arquivo. Ah, talvez é porque eu tenha pego que não é o novo, né? Aí tenha dado isso. Estranho. Deixa eu ver. Se eu pegar... Vou abrir com Foxit para ver se acontece a mesma coisa. Ah, não. O problema é do... o problema é do Journal mesmo. De não colocar as outras informações. Esquisito. Bom, enfim. Mesmo pegando... não quero isso. Vou deixar só esse aqui. Então eu vou deixar isso aqui minimizado. Se a gente for precisar mais na frente, eu abro, tá? Então, soma de variáveis aleatórias, dadas N variáveis. Tá, bom, a gente falou sobre a média, né? A gente pode voltar a falar sobre soma, porque, na verdade, quando a gente estava olhando para a média, a gente estava pegando a soma e dividindo por por N, né? Então, uma questão é a gente olhar, por exemplo, quando a gente quer olhar para a soma de variáveis aleatórias, em geral a gente quer olhar para quantificação de efeitos que são cumulativos, né? Se você somar o efeito, você pode olhar como o x1 como sendo um efeito, o x2 sendo outro efeito.
e esses efeitos somados resultam no efeito total que você tem. Por exemplo, você pode pensar em erros de medição, né, em erros na hora de conduzir um experimento que separam, né, o que você faz a conta teórica do que você observa mesmo na experimentação. Você pode pensar que se desviou do modelo teórico porque, sei lá, você está medindo alguma coisa, então tem sempre o erro de precisão do instrumento, você tem erros que são situações do ambiente que podem mudar de acordo com as repetições que você faz. Então, você pode pensar numa variável de erro como sendo uma soma de vários componentes de erro bem pequenininhos e que somados entre si, combinados, né, resultam no erro que você de fato observa para suas medições. Então, nesse sentido, é importante a gente pensar na distribuição das somas, né? Por exemplo, motivado pela questão do erro. E aí a gente vai ver algumas propriedades de você somar variáveis aleatórias, né? Qual é a distribuição que resulta. Então, aqui o que a gente tem é, por exemplo, se você tiver x1 binomial N1P1, x2 binomial N2P2, em que P1 é diferente de P2, né? Quem fica sendo a soma de x1 com x2, né? Se essas variáveis fossem normais, né, normal com média mi, mi1 variância sigma 2,1 e normal mi2 sigma 2,2, eu saberia dizer, tá? Mesmo que os parâmetros sejam diferentes, eu sei que se forem normais independentes, eu sei que a média, que x1 mais x2 seria normal também, que a média seria a soma das médias e que a variância seria a soma das variâncias, porque eu estou supondo independência. Mas e se não for normal, né? E se as distribuições das variáveis forem outras que não sejam normais? No caso da binomial aqui. Bom, no caso da binomial, dá para fazer conta e a gente vai ver que é binomial também, tá? Então, vamos ver algumas contas aqui, né? Eu acho que isso aqui a gente já viu, mas enfim, vamos dar uma olhada. O que a gente vai ter é uma classe de 300 estudantes, e aí cada estudante tem probabilidade 1/3 de obter a nota máxima A, e independentemente do que os outros façam, tá? Ou seja, X o número de estudantes que recebem nota A. Então o objetivo é achar o valor esperado de X e a variância de X. Então tem que achar qual é o número esperado de estudantes que obtêm nota A, né, nesse curso. E qual é a variância do número de estudantes que obtêm nota A. Tá? Então o que acontece? Como essa classe tem 300 estudantes e cada um tem probabilidade 1/3 de obter a nota máxima, né? Então o X vai ser o somatório, onde de XI, onde o I vai de 1 até 300. E aí cada XI é Bernoulli 1/3. Vamos calcular o valor esperado, vai ser o valor esperado da soma dos XIs, que vai dar a soma dos valores esperados. Todos eles são iguais a 1/3, porque o valor esperado da Bernoulli é 1/3. Então vai dar 300 vezes 1/3, ou seja, 100. E a variância é bem similar. A variância da soma fica a soma das variâncias, porque os XI são independentes, né? Senão teria que incluir o termo de covariância aqui. Então vai dar 300 vezes a variância de X. Quem é a variância de Bernoulli? É P1 menos P. Então vai dar 1/3 vezes 2/3. Então vai ficar 2 sobre 9, ou seja, 200 sobre 3. Tá? Então isso aqui é sempre para mostrar que valor esperado e variância de combinação linear é fácil de obter. Mas a distribuição, né, dessas somas nem sempre vão ser fáceis. Por exemplo, no caso da normal, eu não mostrei para vocês, eu não fiz a demonstração de que a soma de normais independentes é normal também. Eu não fiz essa demonstração com vocês. Eu não fiz porque é uma demonstração bem complicadinha, né, e a gente não costuma fazer no curso de ProBest. Ela não é fora do escopo, mas é porque é muita conta que tem que fazer. Então, eu preferi não fazer com vocês, e no curso normalmente a gente não faz. Mas se você for olhar em qualquer livro de introdução à estatística ou no livro texto, ele sempre tem a demonstração, tá? Mas o que acontece? Por que eu estou falando isso? Porque em alguns casos, fora da normal, você também consegue saber qual é a distribuição da soma de variáveis independentes. Por exemplo, se eu tiver x e Bernoulli P, a gente já vinha usando aqui várias vezes
que a soma dessas Bernoullis independentes dava binomial NP. Tá? Se a gente somar binomiais independentes, né, cada uma com distribuição MI, mas com a mesma probabilidade P, vai dar binomial também, com a mesma probabilidade P, né? E aqui eu vou somar os MIs, tá? Isso aqui é um caso particular do caso de cima. Não sei se vocês conseguem ver. Por quê? Porque como XI é binomial MI e P, o que eu vou fazer? Eu posso escrever essa binomial MI e P como sendo somatório de, sei lá, YI, em que I vai de 1 até MI, onde os YIs são Bernoulli P. Né? Então eu escrevo cada uma das binomiais como Bernoullis, e na hora que eu for somar os xis, eu vou estar somando todos esses yis aqui. E quantos yis vão aparecer? Bom, vão aparecer M1 mais M2 mais M3 até Mn. Então vai ficar uma soma dessa quantidade aqui de Bernoulli P's. Então vai dar binomial P também. Tá? Então, essas duas, tudo bem, essas duas aqui a gente já viu. Essa e essa. Essas aqui são um pouco mais chatas. Se for Poisson, a mesma coisa vai acontecer. Lá na lista de exercícios, vocês viram lá, suponha, acho que foi a lista 1, né? Para fazer esses exercícios aqui, suponha que a soma de Poissons independentes seja também Poisson, em que a taxa é a soma das taxas, tá? E o caso da normal a gente também já viu, mas a gente não mostrou. Então esse a gente viu, mas não mostrou, e esse a gente também não mostrou, mas a gente vem usando, tá bom? E se forem outras distribuições, aí depende. Algumas outras distribuições têm essa mesma característica. Tem variáveis gama, por exemplo, que se você somar as gamas, enfim, sob uma certa condição lá, a soma também vai ser gama. Mas em geral isso não vale. Por exemplo, aqui não tem nenhum resultado para exponencial, por exemplo. Para aquela exponencial lambda. Né? Então não vale. Se você somar as exponenciais, na verdade vai dar uma variável aleatória gama, que é uma variável diferente. Então, assim, não dá para generalizar essa noção de somar variáveis aleatórias e ver qual a distribuição que vai dar. Cada família, você vai ter que fazer a conta para ver qual é a distribuição resultante, tá bom? Bom, vamos fazer esse exemplo que ele é bem rápido, tá? Então, suponha que eu tenho x e y normais 0, meio, 0, meio, x e y independentes. Calcule P de x mais y menor ou igual a meio. Bom, x mais y tem que distribuição? Como x mais y são independentes e normais, então a resultante vai ser normal também, a soma dos dois. E aí eu só tenho que calcular quem é a nova média. Quem é a média de x mais y? Vai ser a média de x, que é 0, mais a média de y, que é 0 também. E quem é a variância? Como são independentes, vai ser a soma da variância. Vai dar meio mais meio. Ou seja, deu normal 0, 1. Tá? Então, se eu tenho que calcular, aí eu não vou fazer a conta, depois vocês podem fazer. Se eu tenho que calcular a probabilidade de x mais y ser menor do que 0,5, aqui está o 0,5, e aqui está a densidade de x mais y. Ficou bem feio isso. De x mais y. O ponto x, e aqui o x. Então, o que eu tenho é essa área daqui. Aí é só olhar na tabela, ou fazer P enorme de 0,5, e você vai achar quem é a resposta. Tá? Vai dar isso aqui, 0,69. Tá bom? Bom, e aí a gente tem o quê? Teorema central do limite. Essa é basicamente a última parte, né, da matéria. Estou pensando se vale a pena. Tá, vamos lá. Vamos falar sobre o TCL. Na verdade, a gente vai só olhar de novo aquelas figuras, né? Bom, o que o teorema central do limite me diz? A lei dos grandes números, ela tinha dito que a média aritmética, né, convergia
para a média populacional, contanto que as amostras sejam colhidas independentemente e todas tenham a mesma média e todas tenham a mesma variância e a mesma distribuição. Então vale isso aqui. Tudo bem, só que eu sei que esse cara daqui, ele é aleatório, né? Ele é aleatório. Esse cara daqui é uma constante. Tá? Então, essa convergência que eu tinha tomado era uma convergência de coisas que são aleatórias para todo n, para todo valor de n, mn é aleatório, mas elas estão convergindo para um valor que é constante. E a gente viu dos gráficos que o que isso quer dizer é que a distribuição vai se tornando cada vez mais concentrada ao redor da média e no limite a variância é nula. Tá? Então, nesse sentido, você tem algo que é aleatório e as densidades convergem, né, para uma função constante igual a μ. Aí a pergunta que fica é, tudo bem, mas e se eu for olhar para o comportamento aleatório do mn? Será que no meio do caminho, né, o comportamento de mn aleatoriamente muda conforme o n vai crescendo? E se ele mudar, será que tem uma distribuição por trás da distribuição do mn? E a gente vai ver que sim. Porque o que acontece? Vamos olhar aqui para uma nova variável aleatória. Tá? Agora eu tenho a mesma Sn, que é a soma das n primeiras variáveis, a soma na minha amostra. E aí eu vou olhar o Zn como sendo essa soma padronizada. Então vai dar Sn menos E de Sn dividido pela raiz da variância. Né? Então a Zn é a Sn padronizada. Então vai ficar, quando eu for olhar, eu estou subtraindo a média e dividindo pelo desvio. A média de Sn é nmi e o desvio vai dar, a variância vai dar n sigma 2, então o desvio vai dar raiz de n sigma, tá? Então, o que acontece? Eu também posso fazer o seguinte, eu posso dividir por n em cima e embaixo. Porque antes a gente estava falando de média, né? Então, se eu dividir por n em cima e embaixo, o que eu vou ter? Eu vou ter mn, que é a média, tá? Porque eu peguei a soma e dividi por n, menos μ. E aqui, quando eu for dividir por n, vai ficar sigma sobre raiz de n. Então, aqui eu tenho a mesma razão, tá? Vai representar, também pode ser vista como uma padronização da média aritmética, tá? Bastando dividir por n em cima e embaixo. Então, o que acontece? O valor esperado dessas n é zero, tá? Porque é uma variável padronizada, e a gente já viu que toda variável padronizada tem média zero, e a variância é 1. Então, isso significa, né, que o Zn tem uma distribuição que não se concentra ao redor do valor médio. Né? Olha só como é que isso é interessante. Por quê? O Zn tem sempre o mesmo valor esperado. E sempre a mesma variância. Tá? Então, a variância de Zn não está convergindo para lugar nenhum. É diferente da variância do Mn que eu tinha aqui. Porque esse cara é não padronizado. Tá? Então, esse truque de trabalhar com as variáveis padronizadas, ele vai me dar, via teorema central do limite, né, um comportamento assintótico para a média. E como é que eu faço isso? Né? Bom, eu uso o TCL, né, o teorema central do limite, e ele permite conhecer a distribuição limite de Zn. Porque aqui eu só sei o valor esperado. Né? Eu comecei com x1, x2, blá, 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 quaisquer. O valor esperado, né, do Zn padronizado é 0, né, e do Zn e a variância do Zn é 1. Mas qual será que é a distribuição limite de Zn? Será que ela sempre existe? E aí o que o teorema central do limite me diz é que sim, sob certas condições. Ele me fala, a distribuição de Zn se aproxima de uma normal padrão Z, ou seja, né, à medida que n vai para infinito. Então, faltou aqui a medida que n vai para infinito.
Ou seja, para todo R, se eu for olhar para acumulada no ponto xi da minha variável zn, esse cara é o zn, então a acumulada de zn coincide com a acumulada da normal padrão, só quando n for para infinito, tá? E aí, como a acumulada do limite de Zn coincide com a acumulada de Z, então as Zns e o Z no limite têm a mesma probabilidade. Ou seja, tudo isso que eu falei é só para justificar que o Zn é aproximadamente, eu vou colocar aqui Zn definido como Mn menos Mi sobre sigma dividido por raiz de n. Isso aqui é aproximadamente normal 0,1 para n grande. Né? Se, aí aqui vem as hipóteses, né? Se os xis, né, são I e D, I e D significa independente e identicamente distribuídos, todos com média Mi e todos com variância sigma 2. Então, olha só que legal, ele está me dizendo que a média padronizada tem distribuição que é aproximadamente normal 0,1. Aí, olha o que eu vou fazer. Eu sei que Mn menos Mi sobre sigma dividido por raiz de n é aproximadamente normal 0,1. Ah, mas tudo bem, isso aqui é a distribuição do Mn padronizado. Será que eu consigo resgatar quem é a distribuição de Mn com base nessa informação? A resposta é sim. Porque o que eu vou fazer? Eu vou olhar agora para quem é Mn, quem é a distribuição de Mn menos Mi. Ora, essa distribuição daqui é obtida a partir dessa multiplicando por sigma sobre raiz de n. Então, o que eu fiz? Eu peguei uma coisa que era aproximadamente normal 0,1 e multipliquei por sigma sobre raiz de n. Eu vou chamar isso aqui de Zn para poder facilitar um pouco a minha vida. Então, aqui o que eu fiz? Eu peguei Zn e multipliquei por sigma dividido pela raiz de n. Eu obtive isso. Então, quem é a distribuição de Zn vezes sigma sobre raiz de n? Vai dar a média, vai dar 0, porque eu sei que isso é aproximadamente normal, e eu pegar e multiplicar por uma constante, vai ser aproximadamente normal também. E o que vai acontecer com a variância? A variância vai multiplicar por isso ao quadrado. Concorda? E agora? Agora eu estou quase lá, porque eu tenho que descobrir quem é a distribuição aproximada de Mn. Bom, a Mn é obtida a partir dessa distribuição somando Mi. Então, se eu somar Mi numa variável que é normal 0, sigma 2 sobre n, a média vai somar Mi também. E a variância? Bom, a gente já viu que a variância não é alterada quando eu somo uma constante. Olha só que maneiro. O que eu obtive é que o Mn, a média, quando n é grande, né, vai ser aproximadamente normal com a mesma média que eu tinha, né, e a variância sigma 2 sobre n. E nota que aqui o teorema central do limite, as hipóteses do teorema não é que sejam normais, tá? x1, x2, blá, 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 são só independentes e identicamente distribuídas. Com essa média, essa variância. Não está falando nada que tem que ser normal, tá? Então, isso aqui é para n grande. Tá? E agora, vamos voltar para a figura e vamos ver o que aconteceu, né? Vamos ver se isso é uma coisa que faz sentido. Então, olha só. Eu comecei com xi Bernoulli 0,2. Quando eu fiz a média aritmética com duas Bernoullis, deu uma coisa que não tem nada a ver com o normal, né? Uma distribuição totalmente assimétrica. E à medida que eu vou aumentando o n, repara que eu saio de uma distribuição que é totalmente assimétrica e essa distribuição vai se tornando cada vez mais simétrica quando o n vai para
mais infinito? Não é que... É uma coisa que é para deixar bem clara. Não é que os xn estejam convergindo... Aqui eu vou botar um D, que é converge em distribuição, que quer dizer que a distribuição converge, tá? Para um valor. Então, eu não estou dizendo que os xn convergem para normal, tá? Não é isso. Eu estou dizendo que o mn converge para normal. Tá? Então não confunda, não quer dizer que os xis estejam convergindo, não. É a média deles é que está convergindo. Então olha o que acontece. Como eu vejo que tem uma simetria, né? À medida que n vai a infinito para a média mn, o que vai acontecer é que o teorema central do limite ele me diz exatamente que essa variável não só é simétrica, como é normal. Né? A distribuição da média se torna normal, cada vez mais próximas de uma normal, quando o n vai para infinito. Então a mesma coisa, olha, vai acontecer com a Poisson 1. A Poisson 1 começa sendo assimétrica, e aí, quando eu for tomando médias, aqui não é Poisson 1, aqui é a média de duas Poissons 1. Então a média de duas ainda fica um pouco assimétrica. E à medida que o n vai aumentando, a distribuição da média vai se tornando cada vez mais simétrica. Vamos ver o caso da exponencial. Olha, a média de duas exponenciais deu bastante assimétrica, mas à medida que o n vai aumentando, essa média se torna simétrica. Por isso que a normal é importante, porque a normal ela vem como uma distribuição limite de médias aritméticas. Né? Isso facilita muito o processo de inferência. Por exemplo, porque esse é um resultado muito forte, porque ele me diz que se eu colher uma amostra de tamanho muito grande, e for olhar para o comportamento aleatório da média da amostra, esse comportamento vai ser aproximadamente normal, não importa qual seja a natureza das variáveis. Pode ser xi, pode ser exponencial, xi pode ser Poisson, pode ser binomial, pode ser Bernoulli, qualquer distribuição. Contanto que seja xi tem a mesma distribuição sempre, e essas distribuições tenham o mesmo parâmetro e sejam independentes, a média amostral vai ter um comportamento aleatório próximo da normal. Tá? Então, na hora que a gente for fazer coisas como intervalo de confiança, quando for fazer teste de hipótese, a gente vai usar bastante esse fato, né? Essa interpretação do teorema central do limite. Tá bom? Ficou alguma dúvida, pessoal, no que esse teorema significa, nessa questão da simetria? Alguma questão? Não teve nenhum problema não, professor. Beleza. Aqui ficou só um errinho, tá? Eu ia corrigir isso na caneta, mas como eu não estou conseguindo escrever, porque, enfim, eu só consigo escrever aqui, e aqui tá sem os eixos, né? Nota que o eixo y aqui é a densidade de mn no ponto x, e aqui é o x, tá? Isso porque no slide eu coloquei errado, tá? Isso aqui não é a probabilidade do mn ser igual a x, porque o mn é contínuo, então essa probabilidade é zero sempre, tá? Então é só, ao invés de colocar PMF aqui, eu deveria ter posto a densidade. Mas como eu não estou conseguindo gerar aqui com os eixos, eu não vou conseguir consertar. Depois eu penso como é que eu subo isso lá no Drive, tá, para vocês. Mas é só para tomar cuidado com o eixo. Mas acho que deu para entender. Bom, tem alguns exemplos, mas eu acho que eu vou deixar para fazer esses exemplos na próxima aula, porque só faltam 5 minutos. Ainda tem correção de continuidade. Eu não quero correr muito com isso, não. Então, bom, pessoal, eu vou parar por aqui. Na aula que vem, eu falo sobre esse exemplo do TCL, e aí a gente fecha a matéria da prova, tá bom? Então ficou faltando só dar um exemplo de teorema central do limite e aproximação da binomial pela normal, tá bom?
Beleza, professor. Bom, então é isso, pessoal. Lembrando que a prova é dia 8, né? Então, se eu fiz a conta certinha, eu acho que isso cai na próxima semana, quinta-feira, né? Então, façam os exercícios e aí a gente vai se falando aí na segunda-feira e a gente aproveita para resolver mais alguns exercícios, tá bom? Tudo bem, professor. Então, até a semana que Bom. vem. Falou, pessoal. Até semana que vem.